Beleza, galera? Vamos lá então nessa nossa terceira e última parte sobre o mestre Sócrates, né? A gente estava falando ali antes sobre a ideia da ironia, né? Enquanto aquilo que provoca a nossa inteligência, enquanto a dúvida que faz a gente transcender. Você tem que lembrar de uma coisa bem interessante que é assim, né? Tem um escritor que eu acho ele muito bom mesmo, que é assim, é amor ou ódio, né? Isso que é interessante. Seja frio ou seja quente, não seja morno que eu te vomito. Laodiceia, tá na Bíblia, inclusive, isso daí. E o nome desse escritor é Charles Henry Bukowski, tá? Charles Henry Bukowski. Bukowski, ele é um poeta, né? Um poeta maldito, assim, dos anos 50, anos 60. Ele, se você quiser se aventurar na obra dele, você pode começar com esse romance aqui, ó, Hollywood, né? O Bukowski ele nasceu em 1920, morreu em 1994, né? Ele é a essência do século XX, assim, no que diz respeito a essa literatura. E o Bukowski ele tem uma fala muito doida, sabe? Que é um mantra assim que a gente tem que levar, né? Ele fala assim que o problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e os idiotas cheios de certezas, né? Aí você pergunta assim, pô, Rogério, você tem certeza disso? Eu falo, absoluta, né? Absoluta. Mas a grande questão para a gente entender, né, esse papel da dúvida é assim, entre dúvida e certeza, o que faz a gente transcender a inexorabilidade da matéria, que faz a gente ir além, que provoca rupturas, que faz a gente negar a nossa própria natureza, é a dúvida, né? Porque a certeza ela é tirânica, percebe? É sempre em nome da certeza que a humanidade comete as piores atrocidades da história. Os nazistas tinham certeza que pertenciam à raça superior e deu uma merda do caralho essa certeza deles, né, meu? Uma guerra que dura 6 anos, 70 milhões de mortos, 6 milhões de judeus mortos nas fábricas de morte, né, numa escala fordista. Não é à toa que Ford era um filonazista, né, um amante do nazismo. Inclusive tem uma obra excelente chamada Fordlândia, que conta uma história muito doida e parece assim tirada de um livro de ficção, só que ela não é, né? O Ford ele fundou uma cidade, cara, no meio da Amazônia, a chamada Fordlândia, né, que dá o título ao livro, que eu não vou achar o livro aqui na bagunça agora, mas essas fábricas, né, elas tinham o intuito do quê? De produzir borracha, né? Extrair dos seringais ali da Amazônia o látex para produzir borracha para o esforço de guerra alemão. Inclusive você tem aí um lance muito doido de que Ford queria importar, né, alguns judeus da Europa com o aval de Hitler para que eles trabalhassem como escravos no meio da Amazônia. Então parece tirado de um roteiro de ficção, só que não, né? Só que é real. Aliás, tem muita coisa que parece que é tirado de um filme de ficção. Nós estamos vivendo uma distopia, né? Tipo, os caras nas livrarias acredito que eles tiraram hoje em dia, as poucas livrarias que restam, né? Você tira os livros de distopia da prateleira devida, né? Dos romances distópicos e coloca em história contemporânea, né? Porque é o que a gente está vivendo. E no que diz respeito a essa dúvida, a dúvida ela sempre vai ser demonizada, né, pelas instituições que criminalizam o livre pensamento, né? Então, uma ideia muito interessante da gente ter aqui, uma obra não, uma referência muito legal dentro da linguagem, né? Ludwig Wittgenstein, filósofo alemão do século XX, ele dizia que os limites de minha linguagem são as fronteiras de meu conhecimento. Por isso que é muito legal a gente conhecer a etimologia, né, o verdadeiro significado das palavras. E a palavra demônio, inclusive, ela vem de demonos, né, ou démonos, né, que é o que Sócrates dizia que havia dentro da sua cabeça. Só que o démonos, na verdade, ele é o guardião, né? Sócrates dizia, tem um guardião aqui na minha cabeça que não deixa eu parar de pensar, né? Tem um dêmonos aqui na minha cabeça que não deixa eu parar de pensar. E é só você tentar parar de pensar, né? Começa. Pensou em parar de pensar. Pensei que estava pensando em parar de pensar, é impossível. Por isso que se nada disso for real, né? Se tudo for Matrix, for um show de Truman,
Sei lá, se você for só o avatar de alguém que está te usando por meio de um universo paralelo, se isso aqui não for a realidade, a única coisa que te resta de real, se tudo for mentira, é sua capacidade de duvidar se isso aqui é real ou não. É a dúvida na filosofia, aliás, acredito que na vida, né? A dúvida ela é a única certeza. E aí o que que é interessante, né? A palavra demônio, que ela foi literalmente a igreja, ela se apropria disso para criminalizar a dúvida, né? Porque esse lance do démonos que não deixa a gente parar de pensar é a tal da dúvida que vai ser provocada por meio do diálogo socrático. Então, como nós dissemos, por meio da ironia, o jovem trazia à tona essa dúvida e ficava ruminando aquilo, né? Então, toda a verdade que ele acreditava até então, ela não passava de algo socialmente construído e sustentado por quem detém o poder, né? E uma coisa interessante sobre essa perspectiva de Sócrates, né, é você parar para pensar como nas diversas narrativas míticas a dúvida sempre foi criminalizada, né? Temos exemplos, né, nas diversas narrativas míticas, né? O nome Lúcifer, por exemplo, é uma coisa muito interessante, porque Lúcifer é aquele que traz a luz, né? Se você for parar para pensar, vai ser muito parecido com Prometeu, quando rouba o fogo de Hefestos, né, dentro do vulcão, o deus da forja, e entrega para os homens, como se simbolicamente fosse a luz do conhecimento, a luz da razão. Se você pensar no iluminismo, no renascimento, as ideias sempre estão atreladas à iluminação, né? O iluminismo alemão, por exemplo, sob a perspectiva kantiana, né? Kant é o grande pai do iluminismo alemão. Ele se chama Aufklärung, né? Aufklärung quer dizer esclarecimento. Então essa coisa da gente criminalizar, né, a dúvida sempre foi interessante para as instituições que, digamos, monopolizam, né, uma narrativa, percebe? Por isso que filosofia para muita gente é visto simplesmente como doutrinação ideológica, né? Mas uma coisa curiosa é que é chamado de doutrinação ideológica quando você tem um professor, um intelectual com uma tendência mais progressista, né, que aborde temas espinhosos, né, para a sociedade. Se você tem um cara que fica defendendo meritocracia, defendendo, sei lá, o Estado mínimo, o regime neoliberal, as fábulas, né, do capitalismo selvagem, e ninguém fala que é doutrinação, né? Isso é muito curioso. Em relação à perspectiva socrática, esse jovem, depois que ele tinha sua inteligência provocada, né, pelo diálogo crítico que Sócrates fazia com seus interlocutores, e ficava ruminando essa dúvida, e ficava com aquilo na sua cabeça, chegava uma hora que esse cara perguntava, né, para o mestre, né, mas e aí, tudo que eu achava até então não é? O que é então? E Sócrates trazia à tona aquele axioma socrático, né, tal qual a gente fala na filosofia, que é o só sei que nada sei. E o que isso significa, né? É a atitude verdadeiramente filosófica de superar o enganoso saber com base em ideias pré-concebidas. Então, para se apropriar de algo, você tem que assumir sua ignorância, né? E esse é o grande barato. A filosofia, a ciência, tudo isso é uma lição de humildade acima de tudo, percebe? Porque você tem que assumir sua ignorância para se apropriar de algo novo. E a partir do momento que o seu mestre, né, assume a ignorância e te encoraja a assumir a ignorância também, nós temos o passo definitivo do método socrático, né, que é a maiêutica, que é algo maravilhoso. O que é a maiêutica socrática? A palavra maiêutica, ela vem do grego maieuta. As maieutas eram as parteiras na antiga Grécia, né? A mãe de Sócrates era maieuta, inclusive, era parteira. E o que a parteira faz? Ela traz um ser ao mundo, né? Então, o que é a maiêutica socrática? É o parto das ideias. É quando você começa a atravessar a rua sem precisar dar a mão para ninguém. É quando você tem iluminação súbita, né? Ou como dizem os coaches, né? Você tem um insight, né? palavra horrível, né? Eu prefiro iluminação súbita, é mais bonito, né?
Mas a questão principal é assim, que quando Sócrates, quando você traz à tona essa ideia, isso abala as instituições. Isso traz uma instabilidade à sociedade, ao todo o conservadorismo da sociedade, porque o que é ser conservador, né? Ser conservador é prezar pela conservação das instituições. E a filosofia socrática, mais uma vez parafraseando Cícero, Sócrates traz a filosofia do céu para a terra, é muito parecido com Prometeu dando fogo para o homem, é muito parecido com Lúcifer trazendo a luz, é o Demonos que não deixa a gente parar de pensar. Como dizia Raul Seixas, é quando o diabo dá o toque. Né? Tem uma música de Raul que é maravilhosa, chamada O Diabo é o Pai do Rock, e ele fala, enquanto Freud explica as coisas, o diabo fica dando toque. Mas que diabo é esse que dá o toque? É o Demonos, é o guardião da nossa razão, que não deixa a gente parar de pensar. E Sócrates, por isso, né, por ter causado essa revolução do pensamento, que levou à evolução das ideias de muitos jovens ali, ele vai ser condenado ao ostracismo, né? É um exílio forçado de 10 anos. O precursor desse ostracismo, né, o cara que trouxe à tona isso pela primeira vez, que propôs isso pela primeira vez, foi Clístenes. Né? Clístenes é um dos legisladores da antiga Grécia, junto com Solon e Drácon. Né? Solon é o cara que da eclésia, né, da assembleia, realizada na ágora, na praça, e Drácon é o pai daquela percepção que nós chamamos, que hoje em dia leis draconianas, quando você usa esse termo, é sinônimo de leis rígidas, leis severas, né? Drácon é o precursor da ideia de que o Estado, de que os poderes públicos devem ter ele que preza pela supremacia dos poderes públicos. Pronto, achei o termo, supremacia dos poderes públicos. Drácon é o pai da pena de morte, né, digamos. Drácon, Solon e Clístenes. Clístenes é o cara que propõe aí, portanto, o ostracismo. Por que se chamava ostracismo? Porque eles escreviam o nome do condenado ao exílio numa espécie de cédula rudimentar chamada de ostraca, né? Por isso que vem o nome ostracismo. Inclusive na ditadura militar brasileira você vai ter aqueles adesivos de péssimo gosto, né? Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Coisa que a gente ouviu até aí recentemente, estamos voltando a ouvir cada vez mais, infelizmente. Mas Sócrates, depois que o exílio chega ao fim, ele volta para Atenas e mesmo assim vai ser condenado à morte por envenenamento, por ingestão de cicuta. Sócrates, ele, após, né, essa condenação, é curioso que ele é um cara que nunca deixou nenhum registro escrito. Ele acreditava que ao registrar a palavra, ao registrar a ideia, ela deixaria de ser transcendental, ela deixaria de gerar mais dúvidas e promover maiores debates, né? E Sócrates, nesse tempo do seu julgamento, da sua condenação, ele vai ser acompanhado por um jovem 50 anos mais novo que ele, que vai ter por ele um amor intelectual assim, imensurável, né? E o nome desse jovem era Arístocles. Só que como ele era muito grande, né, muito amplo, ele tinha um apelido, o apelido de Platão, né? E tudo que a gente conhece de Sócrates, na verdade, é registrado por dois caras especificamente. Pelo Arístocles, o Platão, e pelo Xenofonte, né, que também registrou ali parte das guerras médicas, né, a guerra entre gregos e persas, né. E em 399 a.C., né, Sócrates vai ser condenado à morte, ingerindo a cicuta, e ele se vai, mas suas ideias permanecem, né? Então é isso que a gente faz para entender, esse é o caminho que a gente deve trilhar para entender a revolucionária filosofia do mestre Sócrates, tá bom? Obrigado por terem assistido aí esse vídeo até o fim, tá? Agradeço pela paciência e se cuidem. Até mais.